Nesta equação de segundo grau, temos 3x² mais 2x mais 4. Quem está junto com o x² é o nosso A. Quem está junto com o x é o B. E quem está sozinho é o C. Portanto, A vale 3, B vale 2 e C vale 4. Usaremos, na resolução da equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, que é esta fórmula aqui, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta representa uma outra fórmula, que é o b² menos 4ac. É só substituir aqui os valores facilmente encontrados na equação de segundo grau, como vimos agora há pouco. Portanto, A vale 3, B vale 2, C vale 4. Temos então 2² menos 4 vezes 4 como o valor de delta. Resolve-se num caso como esse com várias operações, primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então primeiro resolvendo aqui a potenciação, 2 elevado ao quadrado dá 4, menos o resultado da multiplicação, 3, 4, 12, 4, 12, 48. E 4 menos 48 dá menos 44. Temos aqui um delta negativo. O delta, se for igual a zero, indica que há uma resposta para a equação de segundo grau. A gente chama de uma raiz real. Se o delta é maior que zero, há duas respostas. Chamamos de duas raízes reais. Quando o delta é menor que zero, a equação de segundo grau não tem raiz. Sabe por quê? A resposta da equação de segundo grau é o que? Quando é que aquilo é igual a zero? Então, quais são os valores de x que tornam a resposta zero? Que zeram aquela equação. E neste caso não há valores de x que vão zerar aquela equação. Ok? Se nós pensarmos numa equação como uma geradora de resultados, se nós pensarmos na equação da seguinte maneira: para cada x existe uma resposta. Essa resposta a gente chama de y. Então, para cada x existe um y. Para cada x corresponde um y. Então, nós estamos falando em função. A função gerada pela equação de segundo grau é a função de segundo grau, obviamente. Tá? Neste caso aqui, o que teremos? Uma função cujo gráfico não vai cortar o eixo x. Sim, a equação não terá uma resposta, porque delta sendo negativo, não há raiz quadrada de número negativo. Então não há como proceder a fórmula de Bhaskara e não há como achar um valor para x. Vemos aqui que o gráfico então associado a esta equação, né, se nós pensarmos agora como uma função, não há nenhuma resposta que dê zero. As respostas no plano cartesiano, elas são correspondentes ao eixo y. Os valores que colocamos para x são correspondentes ao eixo x. Então vemos também neste gráfico o ponto em que ele corta o eixo y é o ponto 4, justamente o valor de c. O valor do termo independente é o valor em que o gráfico de uma função corta o eixo y. O valor das raízes, ou seja, o valor que zera aquela função, são os valores em que o gráfico corta o eixo x, que não temos aqui. Portanto, repito, quando uma função de segundo grau cujo gráfico é uma parábola, quando delta é igual a zero e não há raízes, o gráfico não vai cortar o eixo x. Para cada ponto da parábola, você pode traçar uma reta que passa apenas sobre ele, chamada reta tangente. Cada ponto terá uma reta diferente. O ângulo que essa reta vai formar com o eixo x vai ser diferente.
A tangente do ângulo formado entre essa reta e o eixo x é chamado de coeficiente angular da reta tangente. E ele mostra para você a inclinação dessa reta. Ele mostra para você se a variação da função lá naquele ponto ela está sendo alta ou baixa. Este valor é o que chamamos derivada da função naquele ponto. Um bom estudo para você.